Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Na verdade, é a segunda live do dia, né? Mas hoje, né, como habitualmente a gente costuma fazer, é o nosso dia do Café com a Carla, que é uma live aberta para que vocês possam tirar as suas dúvidas. Então, quem quiser participar ao vivo, é só fazer a solicitação, que consegue entrar ao vivo aqui via vídeo, ou podem ir mandar as perguntas aqui nos comentários, ou então aqui no pontozinho de interrogação. Calbi já mandou, eu já respondo. Antes, vou pedir licença só para me apresentar, a gente tem muita gente nova chegando. Então, sou a professora Carla Montenegro, sou profissional de educação física, atuo na área de saúde, né, há mais de 13 anos. Eu sempre brinco, eu não sou velha, pessoal, é porque eu comecei na área da saúde desde recém-formada, então atuo não só como personal trainer de grupos especiais, mas também atuo dentro do Hospital Israelita Albert Einstein, em que eu transitei na medicina preventiva, ambulatório de geriatria e no centro de reabilitação. Dani, querida, compromisso é compromisso. Boa tarde, Jorge. Sejam todos bem-vindos. E a minha proposta é auxiliar você, profissional de educação física, a fazer uma prescrição segura para grupos especiais. Então, a gente sabe que tem um grande mercado aí para ser explorado, mas infelizmente nós temos poucos profissionais que se sentem seguros e capacitados para atuar nessa área que tem uma demanda muito grande para o profissional, e a gente sabe que essa população que tem algum tipo de doença crônica ou então é caracterizada como grupos especiais, como os idosos que não necessariamente têm algum diagnóstico, eles precisam da assistência cada vez mais do exercício físico como prevenção e tratamento também de condições. Então, para começar, vamos tirar, eu peço desculpas se eu falei o seu nome errado, mas eu não sei como fala, se é Calbi Nevides, deve ser Calbi Nevides, enfim, perdão, mas ele colocou aqui, ó, Carla, estou com 2 alunas com depressão, como falar com os filhos? Na verdade, você me questiona no sentido de como você conversar com os filhos em relação ao diagnóstico de depressão? Se for isso, entenda assim, infelizmente, café sem açúcar, Camilo, na verdade hoje eu tô no chazinho, tá? Ó, tô tentando segurar um pouquinho o meu café que eu tô tomando demais. Mas, ó, pensando no diagnóstico de depressão, gente, cada vez mais comum a gente se deparar com essas condições, e até para vocês entenderem, né? A depressão é uma condição crônica que se beneficia também bastante do exercício físico. Eu acho que eu já citei isso para vocês algumas vezes, mas eu tenho uma aluna idosa que eu fui procurada para atendê-la exatamente por conta da depressão, tá? A grande questão, Calbi, é que eu não sei se o diagnóstico veio a partir de quem, né? Porque essa comunicação tem que acontecer ou pelo paciente, né? No caso, sua aluna, em comunicar à família que ela tem esse diagnóstico, ou o próprio médico. É muito complicado a gente intervir. O que a gente pode fazer é sinalizar, né? Então, conversar com a família no sentido, olha, ela tá passando em avaliação, né? Ela tá fazendo algum tipo de acompanhamento, porque eu estou reparando sintomas que possam ser. A gente, como profissional de educação física, a gente não pode fechar nenhum tipo de diagnóstico. Tanto que os testes que a gente pode aplicar, por exemplo, numa aluna idosa, no caso, são testes de rastreio, tá? Então, o diagnóstico ele é feito, no caso da depressão, ou por um médico ou pela psicóloga, tá? Então, a gente não pode passar por cima disso. Mas é importante a gente sempre trazer a família para dentro do cuidado, para dentro da proposta de atendimento, dos objetivos. E aí, nesse caso, se a família não está atenta, tem que ver como que é a questão do suporte social e familiar, se tem gente que mora junto, se não tem, até para facilitar nesse processo. É uma condição, sim, preocupante, tá? Entendam que quando a gente pensa de forma mais a longo prazo a depressão, por que a depressão é uma doença de alto risco? Gente, apesar das pessoas não considerarem, ela é sim, tá? Porque o final da depressão, a gente fala que quando há uma descompensação severa da depressão, o final trágico, vamos dizer assim,
é o suicídio, né? Então, é uma pessoa que revive muito o passado e que ela não vê uma perspectiva boa de futuro. Então, é como se perdesse o sentido da vida, né? Então, ela pode chegar ao ponto de arrumar meios de gerar um processo de fim da vida, certo? Carla, mas num idoso, será que a gente teria que se preocupar nesse sentido? Entenda que, né, no caso da sua aluna, por exemplo, não necessariamente quando a gente pensa em arrumar meios de facilitar o processo de finitude, seja um suicídio trágico, como a gente vê em noticiário, mas o próprio fato de rejeitar tratamento, de não tomar medicações, tá? E aí não necessariamente para depressão, mas para outras doenças que ela possa ter, recusar alimentação. Então tem uma série de coisas que interferem no organismo, que agridem o nosso sistema, e no caso de uma pessoa que tem o diagnóstico de depressão, que pode ser sim um processo de resposta a todo o sentimento que a depressão traz para o indivíduo, tá? Então é muito importante a gente estar alinhado com a família, tá certo? Então entender qual é o suporte social. Elas que me falaram que estão tristes e sem vontade de fazer nada, só choram o dia todo, estou bem preocupada. Ixi, será que eu entendi então sua pergunta errado? Elas que falaram que estão tristes. São 2 alunas com depressão, entendi. Então é importante sinalizar a família, não é que elas têm o diagnóstico, né? Que elas estão falando que estão tristes e sem vontade de fazer nada. Então é importante que você sinalize a família para necessidade, e pode sinalizar para as alunas também, a necessidade de passar com um profissional. E aí quebrar a barreira, né, no sentido de que o profissional vai ajudar bastante nesse processo. Então, a vencer essa tristeza, a ajudar a dar sentido de novo à vida, né? Então, que muitas vezes, se a gente não tem um bom profissional acompanhando, a gente toca em algumas feridas que a gente não consegue tratar, vamos dizer assim. Então, por isso que precisa ser de um acompanhamento médico. E muitas vezes a gente fala, né, o personal acaba tendo um grande contato porque a gente está mais vezes ao lado do nosso aluno do que qualquer outro profissional de saúde. Então, nossos alunos tendem a se abrir mais com a gente, só que a gente tem que tomar um cuidado, né, com essa barreira que existe de confidencialidade do que o paciente, aluno, nos fala em relação a como sinalizar para a família. Por isso, tenta primeiro acessar as próprias alunas, sinalizando no sentido de busque ajuda, converse com a família, procure um médico, procure uma psicóloga, e aí caso não tenha resolvido, aí sim acesse a família, tá? Porque teoricamente ela está te sinalizando porque ela confia no seu trabalho. A partir do momento que você começa a falar coisas que ela abre para você, para a família, ela vai perder um pouquinho da confiança e talvez isso soe de forma negativa em relação ao seu atendimento. Tá bom? Então, é importante tomar cuidado nesse sentido. Doutora Carol, obrigada aí pela presença. O Jorge colocou, neste caso, estou com um aluno que está em fase terminal, acamado, mas consciente, a família me pede para ajudar. Como agir? Jorge, me explica melhor em que sentido de ajudar, tá bom? Quando a gente tem qualquer paciente numa condição vamos dizer assim, de perda cognitiva, a gente pode, aí sim, o responsável legal, vamos dizer assim, se torna responsável, né? Então aí a gente pode passar todas as informações em relação à percepção, às avaliações, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Jorge, mas no seu caso, né, o seu aluno que está em fase terminal, ele está consciente e a família pede para ajudar. Em que sentido seria isso, Jorge? Me explica melhor, por favor, para eu conseguir te ajudar também. Hoje eu tô no chazinho, pessoal. E ó, até aproveitando o ensejo aqui do Jorge, pacientes acamados, profissional de educação física pode atuar? Sim, né? O que vai determinar? Objetivo, né? Então vai depender da condição clínica do seu aluno e o objetivo que ele tem em relação ao atendimento. Principalmente, né, a gente se depara com essas condições em idosos que já estão num processo de finitude, que a gente vem acompanhando esse processo de forma progressiva, e pacientes oncológicos também que já estão
em estágio terminal, em fase paliativa. Nesse caso, ó, o Jorge colocou aqui, ó, fazer com que ele se movimente, por exemplo, deixá-lo mais ativo à medida do possível. Jorge, a gente acaba fazendo uma intervenção mais que a gente chama de à beira-leito, né? Então, o que a gente pode fazer são exercícios de mobilidade, né? Então, desde que seja coerente com a condição clínica. Por isso que é muito importante você estar bem alinhado com o médico responsável. Porque em casos de paciente acamado, a gente precisa entender qual é o motivo dele estar acamado, né? Eu sei que você falou que ele está em fase terminal, mas fase terminal por quê? Né? Porque em algumas situações pode acontecer sim do exercício não ser o mais indicado nesse caso, porque imagine um paciente oncológico em fase terminal e aí a gente vai gerar mais uma condição de estresse que vai competir com o organismo dele que está relutando pela sobrevivência. Então, vão ter algumas situações que a gente vai ter que tirar o time de campo. Eu tive alguns casos, na verdade, principalmente oncológicos, em que isso aconteceu, tá? Vou dar um exemplo de uma pessoa, né, uma mulher, até teoricamente jovem, mas que estava com câncer já metastático, e ela fazia condicionamento físico comigo. O que acabou acontecendo? Ela estava com uma condição metastática e a metástase já estava cometendo o cérebro e ela começou a afetar a parte de cognição, entrou num processo de caquexia. E ela veio assim numa evolução muito rápida, né, negativa, num período aí de 2 semanas, perdeu muito peso, estava muito confusa, não reconhecia, não sabia mais se estava fazendo exercício, se não estava, o exercício que fez, que não fez na mesma sessão. Nesse momento a gente vê que o exercício físico, ele não vai ser benéfico nesse sentido, porque a gente não vai prolongar a vida dela, ela já estava numa condição paliativa e que a gente acabava mais competindo com o organismo dela na sobrevivência do que qualquer outra condição. Então, eu não estava mais proporcionando alívio, né? Porque ela já estava com perda cognitiva, ela já estava com uma perda de peso. Então, o meu papel, né? Apesar de muitas vezes o paciente em paliativos a gente conseguir colaborar, e aí vale lembrar que quando o paciente, aluno, né? Seja lá como vocês chamarem, entra numa condição paliativa, o objetivo não significa que é sentença de morte ou que não pode fazer exercício. Significa que tudo que for feito a partir daquele momento é para gerar conforto, tá? Então, paliativo não é só aquela pessoa que está acamada. A gente tem muitos pacientes com uma funcionalidade ainda de autonomia que entram em paliativos, que eu não tenho uma chance de vencer aquela condição, então não tenho mais como vencer o câncer, já está num grau metastático, mas eu ainda tenho uma sobrevida estimada aí que o médico que mais ou menos o médico acaba colocando, tá? Então, nessas condições, o nosso objetivo é gerar conforto. Então, um exercício para gerar conforto, bem-estar, né? Mexer na autoestima, na questão de saúde mental, manter funcionalidade. Em algumas condições, a gente começa a ter esse processo de involução, né? Então, começar a regredir o quadro clínico, né? Então, a ter piora. Então, como eu contei esse caso da minha aluna, que começou a ter uma piora cognitiva, perda de peso muito rápida, então já entrou num processo mais de finitude. E aí é o momento em que a gente tem que ter a humildade de conversar com o familiar e falar, eu acho que a partir de agora eu não consigo mais ajudar tanto, seria mais interessante a gente preservar essa condição de outra forma, tá? Então, estejam sempre alinhados com o médico responsável e sempre avaliando e reavaliando a questão de condição clínica, observando questão cognitiva, porque, como tudo na vida, a gente tem que saber a hora que não dá mais, né? Então, a hora que tem que tirar o time de campo e deixar o processo no seu curso de vida, tá certo? Então, o Jorge colocou aqui, creio que a família queira vê-lo bem, apesar da sua condição. Com certeza, Jorge. A ideia é sempre gerar conforto para esse aluno,
né? Então, se ele ainda se beneficia desse processo, exercícios de mobilidade, é muito importante o paciente que está acamado, a gente até orientar a questão de mudança de decúbito para evitar escara, né? Então, evitar lesão por pressão, que é um dos grandes incômodos e empecilhos para pacientes acamados. A gente consegue trabalhar um aeróbico muitas vezes, mesmo com paciente acamado, através de cicloergômetro, né? Então, tem até algumas macas especializadas, mas grande parte dos nossos atendimentos a gente não consegue ter esse tipo de material ou equipamento, mas a gente consegue adaptar com o cicloergômetro portátil, por exemplo. Mas tudo vai depender da condição clínica do seu aluno, né? Qual foi o diagnóstico que levou ele a estar acamado, qual é a condição clínica, cardiorrespiratória, de força, para a gente ajustar de acordo com o objetivo, tá? Então, com certeza a gente vai ter muitas pessoas acamadas que vão se beneficiar, tá certo? Da mesma forma, pessoal, né, que eu falei da questão de tirar o time de campo, que a gente tem que saber quando eu não posso mais. Algumas pessoas acamadas têm a necessidade, por exemplo, de fisioterapia respiratória, né? Então é importante a gente orientar o familiar nesse sentido, indicar um colega que trabalhe com esse tipo de especialidade. Então é muito importante que a gente esteja alinhado com a condição clínica do seu aluno, com o médico responsável, com o familiar, para saber o que eu posso gerar de benefício e qual o momento que eu não consigo mais, tá certo? Obrigada aí pela participação, Jorge. Gente, quem tiver mais dúvidas, lembrando que essa live, né, o nosso Café com a Carla, que acontece de terça-feira às 16h30, tem como objetivo tirar as dúvidas de vocês. Então não é nenhum tema que eu preparei previamente para falar. A ideia é que vocês me tragam as dúvidas, ou quem quiser participar ao vivo também pode enviar solicitação para a gente fazer uma conversa e tirar, voltar, né? Na verdade, trazer para vocês mais segurança na prescrição de exercício físico para grupos especiais. O Jorge colocou aqui, ó, conforto e bem-estar é isso mesmo, amor e carinho de todos. O difícil fica saber até quanto tempo de sobrevivência ele terá. Na verdade, Jorge, sempre é complicado a gente saber. E no fundo, a gente não sabe até quando ele vai viver. E isso tudo é um processo, mesmo que a pessoa entre em paliativos, a gente tem pessoas que ficam 5 dias, tem pessoas que ficam 1 dia, tem pessoa que fica meses, né? Então é muito relativo, como eu falei pra vocês, tá? Tem diversos casos de idosos de quando eu trabalhava no residencial, né, que é uma ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, que entravam em paliativos, a gente falava, dessa semana não passa, imagina, durou anos, tá? Então é bem complicado. Ó, perguntaram aqui como faz para se inscrever para Masterclass. Gente, Masterclass, evento 100% gratuito, online, com certificado, vai acontecer em junho, dia 6, 8 e 10. Para vocês se inscreverem, o link tá na bio, então não deixa de garantir a sua vaga. E lembrando que todos os dias às 6h30 da manhã a gente está fazendo lives com temas sensacionais de aquecimento para vocês entrarem preparados para aproveitar todo o conteúdo da Masterclass, tá bom? Então, para se inscrever, o link tá lá na bio, qualquer coisa pode me chamar no direct que eu também mando para vocês. A personal Estela Correia, Estela colocou aqui, ó, minha avó viveu até os 100 anos lúcida, porém com a mobilidade ruim. Consegui fazer exercícios com ela até junho de 2019, quando teve a primeira pneumonia e depois não conseguiu mais. Em outubro ela falece. Estela, uma das coisas que os nossos alunos do tratado sabem, que eu sempre falo bastante, né? Existem algumas coisas que a gente previne ao máximo com o idoso, porque facilita, tá? Eu não vou falar que é a causa, mas facilita a grande parte do processo de morte. Entenda que a sua avó, graças a Deus, viveu bastante, aí aproveitou a vida, e tem coisas que a gente não consegue competir com o processo, por exemplo, de senilidade, né? Então, vai envelhecer, né? Então, entra em algumas doenças, tinha mobilidade ruim, você conseguiu ajudá-la a ter função nesse processo, mas, por exemplo, né, como eu falei, algumas coisas que podem ser fatais, pneumonia, diarreia e queda, né? Então, no caso da sua avó que passou pela pneumonia, até meus sentimentos, mas é uma das situações que tem maior taxa de mortalidade em idosos, né? Por isso que existe sempre uma grande preocupação em relação a vírus, né? A síndromes gripais que a gente muitas vezes passa tranquilamente, mas para um idoso isso pode ser
muito prejudicial, porque o sistema imunológico já está mais deprimido, né? A questão de ficar mais tempo parado, acúmulo de água no pulmão, isso tudo tem uma complicação muito maior e uma dimensão muito grande. E os processos infecciosos, eles evoluem muito rápido no idoso e quando eles começam a dar sinais e sintomas, eles já estão num quadro mais avançado, tá? Então, é muito comum a gente se deparar com situações assim, o idoso estava bem, de repente pegou uma pneumonia e faleceu, ou teve um quadro de diarreia e faleceu, ou teve uma queda, foi para o hospital, pegou um vírus, desenvolveu pneumonia e faleceu. Tá? Então, a nossa preocupação de ir ao hospital, né, sempre, né, a gente fala, não leve sempre o paciente, o aluno para o hospital, porque lá a gente fala, é um antro de vírus e bactérias. E aí, qualquer bactéria oportunista migra lá para o sistema respiratório, desenvolve uma pneumonia e falece, porque foi no pronto-socorro ver, sei lá, unha encravada e pegou um vírus que gerou a pneumonia que veio ser a causa da morte, tá bom? O Nilson colocou aqui, ó, minha aluna de 94 anos teve pneumonia, voltou do hospital muito debilitada, agora depois de exercícios focando na reabilitação melhorou muito. Nilson, muito feliz. Nilson, nosso aluno, fiquei feliz de saber que você recebeu o nosso kit. Nilson foi aluno, né, que se inscreveu no nosso curso do Raciocínio Clínico Prático. Parabéns, Nilson, espero a gente estar te ajudando aí. E fico muito feliz em saber que sua aluna, mesmo debilitada, entrou no processo de reabilitação com você e que está conseguindo melhorar. É muito importante a gente lembrar que todo processo de internação ou de hospitalização, o idoso ele perde muito músculo. Então, quando ele volta de um processo, né, de doença, a gente dá alguns passos atrás, começa uma reabilitação, no caso da pneumonia, tanto parte cardiorrespiratória, mas também de força muscular, porque o idoso ele tende a perder muita força por conta da inatividade decorrente da hospitalização. Fico muito feliz, Nilson, parabéns, viu? Ó, a Estela aqui colocou, calma aí, gente. Ó, a Estela colocou que nesse caso foram 2 pneumonias de junho a outubro, mas que teve a consciência que não tinha mais condição de fazer exercício. Sensacional, Estela, parabéns. É isso mesmo, né? Vão ter algumas situações que a gente vai ter que avaliar e saber que não é o momento. Eu falo que são raríssimas as situações em que a gente não consegue beneficiar, mas num processo mais de finitude, vamos dizer assim, a gente tem que saber muito bem avaliar. É isso, eu tinha que deixá-la mais tranquila possível. Exatamente, ao gerar o conforto. Existem alguns momentos que o exercício físico pode ser uma ferramenta para trazer esse conforto, mas em algumas situações o repouso é mais confortável do que o exercício. E a partir do momento em que eu não consigo mais trazer benefício através do movimento e que não está sendo confortável, é a hora que a gente deixa mais quietinho, tira o time de campo e acompanha o processo, tá certo? Parabéns, Estela. O Jorge colocou aqui, ó. Outra dúvida é sobre qual a melhor avaliação para determinar a frequência cardíaca para pacientes com arritmia cardíaca que toma beta-bloqueadores. E referente ao curso, é o mesmo que já estou fazendo? Sim, Jorge. O Nilson na verdade, seu colega de turma. Ele entrou junto com você na última turma do tratado, tá? Do raciocínio clínico prático. Gente, determinar a frequência cardíaca para pacientes com arritmia que faz uso de beta-bloqueador, ideal, tá? Plano ouro é que esse aluno tenha um teste cardiopulmonar utilizando o beta-bloqueador, tá? Então, esse teste seja feito com a condição, um teste de esforço, tá? Que seja feito com a condição real dele, então utilizando a medicação, exatamente pra gente saber até quando a gente consegue trabalhar de frequência cardíaca. Caso isso não seja possível, o seguro é que a gente trabalhe até 10 batimentos abaixo da frequência que ele teve arritmia no teste, tá bom? E aí, gente, sempre acompanhar a frequência cardíaca durante o treinamento. Eu tenho um aluno de personal que eu tô acompanhando desde setembro, outubro mais ou menos. Ele era super sedentário e ele teve um flutter atrial por conta, assim, na verdade ele é um idiopático, mas provavelmente está relacionado a hábitos de vida mesmo, né? Então, consumo de álcool, obesidade, enfim. E aí, ele ficou internado
idoso, né? Ficou internado aí por uns 15 dias, teve muita perda de força. Não se adaptou ao uso de beta-bloqueador, tá? Então não toma antiarrítmico. E aí o meu cuidado é sempre monitorar. E a gente, na verdade, a família só percebeu que ele estava tendo essa alteração de ritmo, né? A ponto de levar para o pronto-socorro, porque ele tinha um oxímetro em casa, né? Então, nessa questão da pandemia, muita gente comprou oxímetro e ele viu que a frequência cardíaca de repouso dele estava muito alta, estava em torno de 125, 126 mais ou menos. Então, um dos pontos cruciais é monitoramento. E aí, para nós, profissionais de educação física, o monitoramento ele é fundamental. Então, eu tenho que saber como monitorar, quais indicadores eu considero, o que é seguro em repouso, o que é seguro durante o exercício, e por isso que eu tenho que ter uma boa avaliação e conhecimento das medicações que ele faz uso. Então, meu aluno, por exemplo, ele não toma medicação antiarrítmica, ele não se adaptou, tentou dentro do hospital, mas teve muito efeito colateral. Então, é muito importante que eu faça esse monitoramento contínuo durante as sessões. Aliote, boa tarde. Nossa última dúvida, o Aliote colocou aqui, exame de disco-artropatia degenerativa multissegmentar caracterizado por protusão abaixo dos discos da L2, L3 a L5 e S1 com estenose moderada. Aliote, tá aí com vamos dizer assim, um quadro que não parece complexo, mas não é incomum da gente ter. Então, gente, nada mais é uma artropatia, né? Uma artrose entre, né, das vértebras discais aí na região lombar, e sacral, né? Então, da L2 a S1. Protrusão é como se fosse o disco intervertebral, ele tá saindo, tá? Da zona das vértebras. Então, a protrusão discal nada mais é do que o extravasamento do disco. E o que ele coloca aqui, com estenose moderada. O que seria estenose? Uma redução do canal, né, do espaço em que o sistema nervoso passa. Qual que é o risco, né? De gerar uma certa compressão, começar a ter pensamento de nervo e interferir na parte motora ou gerar dor, né? E aí dor neuropática, que pode ser agulhamento, formigamento, queimação ou ainda perda de movimento, tá? Então, isso precisa ser muito bem avaliado pelo médico, né? Se tem algum tipo de indicação cirúrgica ou não. E aí eu sempre reforço, né, que a gente tem aí dados que mais de 70% das indicações cirúrgicas podem ser revertidas com exercício. Então, precisa trabalhar fortalecimento muscular dessa região, né? E também a gente precisa trabalhar o que, gente? Alongamento. Grande parte dessas protrusões e descompensações de coluna, lombar, sacral, e isso se estende para toda a coluna, gente, acaba estando relacionado a encurtamento muscular, tá? E não só de musculatura paravertebral, mas principalmente região lombo-sacral, de musculatura de bíceps femoral, glútea, e isso gera alterações posturais que facilitam essas protrusões, tá? E eu falo isso porque meu pai mesmo tá com uma queixa e a gente tá investigando se tem algum tipo de hérnia de disco ou protrusão por conta disso, que ele tá com uma queixa de nervo ciático já há um mês, mais ou menos, né? Então, de pinçamento, e tem que investigar. Mas eu ainda brinquei com ele, pai, você tá muito encurtado, né? Então, precisa trabalhar alongamento. Então, não pensar que só fortalecimento é a solução. Nesses casos, relaxar a musculatura auxilia bastante nesse processo, tá bom? Galera, mais uma vez, live sensacional aqui com vocês. Adorei, esse café passou super rápido. Na verdade, pra mim hoje foi um chá, né? O nosso chá da tarde. Mas lembrá-los que toda terça a gente tá aqui com live aberta para vocês tirarem as dúvidas. E fazer o convite para nossa Masterclass, que é o nosso evento 100% gratuito, online, com certificado, que vai acontecer nos dias 6, 8 e 10 de junho. Então, que vai garantir que a sua prescrição para exercício físico, para grupos especiais, seja feita de forma segura. Então, vai lá na bio, se inscreve e não deixe de ativar, né? Marque aí um despertador, porque todos os dias às 6h30 da manhã a gente tem 30 minutos de encontro para as nossas lives de aquecimento para começar a Masterclass com a turbina ligada, tá certo?
Muito obrigada. Até amanhã, gente, às 6h30 da manhã na nossa terceira live de aquecimento. Quem não fez a inscrição, corre lá na bio e se inscreve para Masterclass. Espero vocês, gente. Até amanhã.